O Brutalista é um grande filme ou apenas um filme grande? Eu faço essa pergunta pra vocês porque é impossível não se impressionar com o escopo do novo filme e ousado do diretor Bradley Corbett. Uma produção que não é só imponente em sua noção de escala, é imponente narrativamente, é imponente enquanto expõe a farsa do sonho americano, é imponente ao enxergar a arquitetura enquanto um reflexo do masculino. Mas o que esconde nessa grandiosidade, nessa grandiloquência, nessa fachada cinematográfica um tanto ostentadora? Esse é o tema do vídeo de hoje. Eu sou o Thiago e a primeira resposta para essa pergunta é objetiva: a ambição. E Bradley Corbett merece o respeito por tirar do papel um filme de quase 3 horas e meia com a sua cara. Um filme que meio que é um desuso em Hollywood. Não só pela natureza grandiloquente, gigantesca, mas pelo olhar crítico para essa questão do sonho americano. Ah, Thiago, ano passado Christopher Nolan lançou Oppenheimer. Você deve estar pensando isso, mas eu garanto, são filmes completamente diferentes. Têm apenas em comum o olhar para o masculino e esse senso de grandiosidade. Porque assim, enquanto Nolan, meio que sem relutância alguma, foca nessa destruidora criação de um homem, Corbett parece muito mais interessado em tentar entender o que a arquitetura, a criação desse homem, tem a dizer sobre os seus personagens. Essa é a história falsamente documental de Laszlo Toth, interpretado pelo indicado ao Oscar Adrien Brody, um arquiteto judeu sobrevivente do Holocausto que chega aos Estados Unidos com a perspectiva de trabalhar desenhando móveis com um velho amigo do passado. E o sonho americano cruza o caminho dele quando ele é contratado por um magnata da construção, interpretado pelo também indicado ao Oscar Guy Pearce, para desenvolver um memorial faraônico em homenagem à saudosa mãe desse empreendedor. Só que Laszlo não sabia que as promessas daquele homem eram tão frágeis quanto a sua posição num país acostumado a tirar proveito da mão de obra de imigrantes. Sabe quando O Brutalista é um grande filme? Quando Bradley Corbett usa a arquitetura para atacar a ilusão impressa no concreto, sem sutilezas, um ideal de progresso condensado nas paredes frias de construções frequentemente desumanizantes e retratadas assim no filme. O que fica claro logo na antológica cena de abertura, quando Laszlo deixa a escuridão de um navio abarrotado de imigrantes e encara a Estátua da Liberdade. O diretor estabelece aquilo que a gente vai ver nas próximas 3 horas nessa cena. Porque ele, diferente do protagonista, não encara esse símbolo americano como um sinônimo de esperança. O diretor registra esse monumento com uma angulação bem assim, fora dos padrões, quase que de cabeça para baixo, que diz muito sem verbalizar nada. É uma imagem assim poderosa. E a trilha sonora minimalista de Daniel Blumberg explode criando aquele impacto que assim faz a gente pensar na hora: cinema, isso aqui é cinema e eu quero ver mais desse filme. O Brutalista, em especial na primeira metade, é um filme que se constrói a partir de imagens potentes, grandiosas, carregadas de sentido, carregadas de um pessimismo muito evidente que ilustra esse comentário sobre o sonho americano enquanto uma armadilha. As promessas rivalizam com o concreto. Elas estão meio que ali no design de produção frequentemente vazio, na falta de objetos nos espaços em que o protagonista, Laszlo, vai tentando construir a vida. Elas estão na oferta de liberdade, de dinheiro, de sexo, de oportunidades, mas tudo parece sempre muito frágil. Laszlo, ele personifica esse sonho, mas também a desilusão, e muito pela forma como Bradley Corbett usa a arquitetura brutalista como um instrumento que redimensiona esse e outros homens. Se você não conhece esse movimento arquitetônico, ele fica muito claro por construções assim frias, imponentes, são paredes lisas, angulações que fogem de uma lógica assim detalhista de outros movimentos até mais populares. Por exemplo, na arquitetura brasileira, é uma arquitetura que ela se impõe em tela, é uma arquitetura que ela é extravagante por ostentar a presença, sem muitos resquícios de uma beleza clássica ou uma beleza tradicional.
é uma arquitetura moderna, mas que aqui revela uma realidade que diz muito sobre um passado que segue muito presente, um passado que o filme consegue contestar de forma bem original. E muito pela forma, eu diria, fascinante com que os olhos do protagonista se fundem à câmera do diretor de fotografia Lau Crowley, perseguindo essa grandeza, enxergando a beleza onde a maioria, assim, é uma tendência, só iria assistir ou ver paredes vazias, espaços frios. O brutalista não se contenta em expor a nova realidade enfrentada por Laszlo nesse cenário hostil, nesses Estados Unidos um tanto inóspito para os imigrantes. O filme quer entender o mundo aos olhos dele e faz isso estabelecendo os contrastes a partir daquilo que a criação desse homem tem a dizer sobre ele. É sobre o concreto enquanto uma ilusão de perpetuidade. É sobre o concreto enquanto uma manifestação de controle e poder. É sobre o concreto enquanto uma ilusória, volto a frisar, fachada de progresso. E assim, é maravilhoso como o brutalista explora esses contrastes. Porque a câmera de Brad Colbert acredita no protagonista. Retrata esse homem como alguém capaz de criar coisas grandes. Mas escondido naquela presença imponente existia o vazio, existia a degradação. Existe um homem quebrado perseguindo não só um sonho, mas um ideal de controle que o diretor está sempre contestando a partir da desigual relação entre Laszlo e o chefe dele, o magnata Harrison Van Buren. Escondido na fachada luxuosa que esse ricaço ostentava estavam sentimentos reprimidos que tanto o empreendedor quanto o próprio arquiteto tentavam canalizar na criação, naquelas obras, naquilo que ele queria entregar para o mundo. Mas será que isso seria o bastante para entender esses homens? O bastante para definir esses homens? O bastante para canalizar as emoções mais íntimas desses homens? E aqui o Brutalista começa a se tornar apenas um filme grande. Porque, à medida que investe nessa narrativa épica, o roteiro se afasta dessa relação provocante que tinha tudo para preencher o vazio das grandes construções. Na segunda metade, após aquele intervalo que foi tão comentado, o filme perde muita potência. A fachada parece soar mais atraente para Corbett do que a intimidade dos personagens. O filme meio que se dispersa, introduz com pressa e superficialidade a figura da esposa vivida pela indicada ao Oscar Felicity Jones e da sobrinha interpretada por Rachel Cassidy, duas mulheres castigadas pelo passado, mas que aqui parecem muito resumidas à figura de Laszlo, e nesse ponto eu enxergo um paralelo entre os dois filmes, entre O Brutalista e Oppenheimer, um outro paralelo nesse olhar um tanto limitante para as personagens femininas e para o efeito delas no mundo dos protagonistas masculinos. Embora a personagem de Felicity Jones, em especial no último ato, tenha uma sequência assim bem impactante, uma sequência que, pra mim, ela define a participação dessa personagem e se distancia um pouco do olhar de Christopher Nolan pro feminino. Ela é uma mulher com voz, é uma mulher consciente do seu papel em defesa do marido, em defesa daquilo que ele acreditava, mas ao mesmo tempo consciente também que aquela realidade não seria uma realidade promissora ou esperançosa para ela em especial. Que o sonho americano seria uma farsa, e ela é a pessoa que parece mais disposta a expor essa farsa. Eu gosto muito dessa presença feminina no último ato, mas eu acho que, em especial, por se tratar do filme ter 3 horas e meia de duração, essa era uma personagem que eu gostaria de ver com mais tempo de tela e com um desenvolvimento emocionalmente e intimamente bem mais profundo do que o filme entrega. Eu vou além. Essa busca por um senso de rigidez imagético meio que sufoca o estudo de personagem. Num todo, a estilização visual anestesia sequências que poderiam ou deveriam ser mais viscerais. Toda a questão da impotência sexual do protagonista, frequentemente sugerida em várias passagens do filme, fica limitada ao concreto enquanto um instrumento de compensação masculino. Eu vou criar coisas grandes
pra meio que compensar a minha impotência, o que passa longe de ser um comentário tão original assim. Na verdade, eu vou até além também aqui. É um olhar bem simplório para a angústia experimentada pelo protagonista no passado e o efeito dela no destino desse homem no presente. E isso, pra mim, interfere diretamente na atuação de Adrien Brody. É uma performance bruta, por vezes dramaticamente crua, mas em outros momentos banalmente explosiva. É quase como um retrato incompleto de um homem. É fácil enxergar a verdade dele, mas a intimidade nunca é tão acessível assim, não por culpa do ator, mas por culpa da direção e das intenções do roteiro. Já o personagem, ou a atuação de Guy Pearce, sai melhor na criação desse ricaço solitário, com muito a revelar sobre os delírios de poder masculino na sociedade americana e o que se escondia por trás daquela fachada luxuosa. Ele simboliza esse vazio ostentador em cena, esse charme que alimenta a ilusão e a podridão por trás dessa dinâmica de poder um tanto desigual na relação entre o empreendedor e o seu arquiteto. Não à toa, a cena mais impactante do filme é dele. Quando vocês assistirem, vocês vão entender, inclusive se prepare, porque é uma cena bem pesada, gráfica, explícita em seu significado, mas simplesmente jogada em tela. E isso me incomoda muito em O Brutalista. Porque para um filme de 3 horas e meia de duração, elementos fundamentais da jornada de Laszlo são soterrados por essa busca incessante pela grandeza estética. E pior, para um filme que quer tanto contestar o sonho americano, e faz isso, eu tenho que confessar, de forma bem impetuosa visualmente, é frustrante, eu diria contraditório, ver como o roteiro se rende à narrativa épica, tipicamente hollywoodiana, que nunca é devidamente subvertida aqui. Assim, isso me incomodou muito, porque Hollywood meio que alimentou o sonho americano, com narrativas épicas como essa. E o filme, embora ele, em vários momentos, consiga, a partir desse olhar meio que exploratório da dor e da frustração e da impotência do imigrante, escancarar a realidade, ele nunca se distancia de fato dessa jornada épica. Ele nunca rompe de fato com ela. Inclusive, o epílogo do filme, ele me incomodou muito. Se ele tivesse acabado ali, talvez minutos antes, eu não estaria falando isso. Porque existe uma tentativa de celebrar a grandeza, uma grandeza vazia. Como as obras dele, como a arquitetura dele, isso faz sentido. Mas é uma grandeza que também respinga nesse olhar que, no final das contas, tudo fez valer a pena, sabe? Valeu a pena passar por essa experiência dolorosa. O filme deixa meio que essa sensação, uma sensação amarga, uma sensação que não é verdadeira, uma sensação que o filme, em algum nível, contesta, mas é uma sensação que permanece ao final da sessão. Ainda assim, O Brutalista é um filme com um senso de crueza arquitetônico que é impressionante. Eu acho que essa é a melhor palavra. Imageticamente falando, é um filme que nos deixa assim conectados. É um filme hipnotizante, é um filme que consegue atribuir sentidos a essas paredes frias e traços geométricos extremamente rígidos. Eu só acho que é um filme que, em especial na segunda metade, ele tenta parecer mais ambicioso e ousado do que de fato é. Principalmente quando se distancia desse estudo da complexidade humana para seguir muito focado nessa questão estética e imagética. O cinema, ele fala através das imagens, e eu sempre vou respeitar isso, mas eu esperaria mais profundidade, mais peso dramático de um filme que se dispõe a ser uma jornada épica de um imigrante, uma jornada épica de um homem que só queria ocupar o seu lugar no mundo. E aí, o que você achou de O Brutalista? Diga nos comentários, não esquece de deixar o like, de compartilhar esse vídeo e de seguir o Barata no Cinema, porque isso me ajuda muito.